Aula de educação física. Helene, acho que eu apertei o botão errado aí. Entra de novo na reunião, por favor, desculpa. Professora, que dia que vai fazer a educação física? Sexta-feira não tem aula de educação física. Bom dia, Valentina. Bom dia, Arthur. Bom dia. Ô, professora, eu vou esperar todo mundo entrar meditando. Não vou esperar ninguém se meditar. Arthur, quando ela explicar. Meu cabelo tá bagunçado, não, né, gente? Ah, então tá bom. Tem que sair bonita na gravação. Não tô vendo, não. Lorena, bom dia. Cadê você? Bom dia. Tá difícil que a Cuca não acredita. Eu vou beber uma aguinha por causa que eu tô soluçando, tá? Roberto Tá bem. Neri, essa explicação que minha mãe é secretária, né, de médico. Você bebe água, primeiro você bebe água e você tampa o nariz e depois você engole. Senão você faz várias vezes. Helena, você tá comendo? Alice. Água tomada, só acabado. Eu não queria prima, né? Estão me ouvindo? Já era assim. Pessoal, hoje vocês estão vindo aqui na Professora, que escola roupa é para essa? buscar. Adivinha, Sofia? É do Flocone. Da Cuca. A prova. Minha mãe já tá aí. Que prova, Pessoal, gente? então olha só, vamos começar a Hoje nossa tem prova. aulinha. E meu pai já foi lá e buscou. Professor, Na minha sala. professor, eu fui lá na Pegou escola bem? da
Professora, eu quero falar com a professora. Tem que mudar de lugar porque a internet está travando. Tá mesmo? Professora, Não deu conta? Quando assim, para chamar de vídeo, mas eu tenho na casa, eu tava na mesa, né? Vai, não tava. Você vai na mesa dela Aí, cheguei. Bora agora. Tá? Agora tá tinindo. professora, Oi. eu não teve tempo de fazer as tarefas por causa que terça-feira eu fui viajar, por causa que eu tenho que levar lá um negócio lá pra roça. Aí, eu cheguei só ontem à tarde. Já estava escurecendo. Aí, hoje eu vou terminar, mas eu fiz algumas ali. Tá bem. Bom dia, Cauã. Pessoal, então, olha só, vamos começar, já estamos atrasadas, né? 8 minutinhos já. Hoje vocês estão vendo aqui meu chapéu, minha roupa, eu tenho até um rabo. Por que que eu estou vestida desse jeito? Por que será? Nós estamos comemorando o nosso folclore. Como eu coloquei hoje lá no nosso plano de estudo, o folclore brasileiro é a nossa herança. É uma herança que ninguém vai nos tirar. Bom dia, Lorena. Tudo bem aí? Ah, então tá bom. Cadê o Cauã que eu não vi? Cauã, fala um oi para mim. Cauã Ricardo, cadê você? Pessoal, eu não vou ficar respondendo do chat, tá? Quem tá mandando aí um oi, porque a gente perde tempo. Se eu ficar lá ligando o chat, podendo para voltar, acaba atrapalhando um pouquinho. Então... Professora, também não tive tempo ontem, porque eu fui no dentista. Tá bem, mas aí o que que vocês fazem? Quando não der tempo de fazer atividade, vocês acompanham aqui a correção da live, vê se ficar alguma dúvida depois que estiver fazendo, aí me manda no WhatsApp que a gente ajuda vocês, que eu ajudo vocês, tá bom? Tá bem? Então vamos começar. Hoje, vocês estão vindo aqui na escola, os pais de vocês estão vindo aqui na escola, buscar as avaliações diagnósticas de português e matemática só. Hoje vocês vão fazer a de língua portuguesa. Amanhã vai ter a tarefinha e vai ter a prova de matemática, tá bom? A prova tá muito fácil, vai dar para fazer legal. Aí eu coloquei esse envelope para vocês. Esse envelopinho, ele tá fechado e vocês vão abrir ele só na sexta-feira na nossa aula de artes, tá bom? Não quero ninguém curioso querendo saber o que tem aí dentro antes, tá certo? Então, vocês vão receber ele, que eu vou abrir só na sexta-feira. Vamos começar a nossa correção da nossa atividade. O que vocês acharam mais dificuldade? Português? Levanta o dedo quem achou de português difícil. Ninguém. Português está muito fácil, né? Matemática. Eu só tenho menina inteligente nessa sala. Ninguém ficou com dúvida em nada. Que coisa boa. Quer falar, Roberto Neto? Professora,
Sofia, só um minuto, o Roberto tá falando. Fala, Roberto. Tipo, o que eu achei um pouco mais difícil foi o de ciências, por causa que eu tinha visto lá e eu tinha entendido como se fosse lá no mapa. Daí Ah, tá. É na imagem. O mapa não tem a imagem da mata, né? Fala, Sofia, quer falar alguma coisa a respeito da atividade? Ficou com dúvida? Sofia, só um minutinho, João Pedro. Professora, eu ainda não peguei as tarefas. Meu pai tá indo aí agora buscar. É com Tá a senhora bem. que tem que pegar? Tá aqui na sala, tá em cima das mesas aqui, tem que chegar e procurar o seu nome e pegar. Tá. Eu também não peguei, professora. A mãe da Lorena acabou de sair daqui. Fala, João Pedro. Pera aí, Roberto, desliga o microfone. João Pedro. O que eu tive dificuldade foi o de matemática ontem. Eu tava com dor de cabeça e ainda mais tava fazendo as tarefas. Ah, tá. Mas aí é porque você estava com dor de cabeça. A tarefa de matemática, vamos começar por matemática. Todo mundo com um Professora, livrinho na mão. Vamos lá na página 72. professora, Sim. o horário que é para buscar a tarefa é agora ou é de tarde? Tá lá no grupo, Sofia, pede papai olhar lá. Tá, agora de manhã é das 8 às 11 e à tarde, se eu não me engano, é das 13h30 às 16h30, tá? De 1h30 às 4h30. Pronto, todo mundo aí? Professora, Sim, Arthur. qual é a página mesmo? 72, aqui, ó, nessa página, na unidade 3, abrindo a unidade 3. Tá. Isso, Lorena, muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, como que nós vamos fazer? Não vou ficar pedindo para todos darem a resposta da mesma questão. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou escolher 3 e vai dar a primeira resposta, depois 3 dá a segunda resposta, e aí para todo mundo participar, e a gente não ficar repetindo a mesma resposta a aula inteira, tá bom? Combinado? Faz um joinha para mim, combinado? Entenderam? Beleza. Medidas, forma e espaço. Nós vamos, em tudo que nós fazemos, eu sempre uso essa frase, que em tudo que nós fazemos existe a matemática. A matemática está no nosso andar, está no nosso falar, está no nosso comer, não é? Então, se eu ando, eu posso contar quantos passos eu andei, a distância que eu andei, isso é medida. Espaço, qual é o espaço que eu estou? Qual que é o tamanho do espaço que eu estou? Então, espaço e as formas. Forma, qual que é o formato do nosso livro? Qual é o formato do nosso celular? Arthur, qual que é o formato desse vidro de cola? O que você acha? É plástico. Hã? É um plástico. Tá, ele é de plástico, mas qual que é o formato dele? Ele tem forma de quê? De quadrado, de retângulo, de triângulo, de cilindro? Acho que é retângulo. Meio retângulo, né? Uma forma meio sem definição. É uma forma oval, a gente não define. A ponta parece um triângulo. O vidro parece um retângulo, como o Arthur falou, mas tem outros vidros de cola também que tem um formato redondo, então é um cilindro. Então, isso são formas. Que forma é essa que você está segurando, Roberto Santos? Redonda.
Retângulo? Vocês concordam? Redondo. Não, eu não concordo que seja um retângulo. Círculo. Eu. É um círculo, não é? Essa ponta aí que você está me mostrando agora, tem um círculo. Eu. Então vamos lá. Vamos continuar aqui com os nossos exercícios. Então, nós temos nessa unidade, nós vamos trabalhar medidas, formas e espaço, tá bom? Então, vamos para a nossa leitura aí. Pediram para vocês medir a distância, marcando no mapa com um lápis colorido. O nosso mapa aí, ele já está bem colorido. Nós precisamos pegar uma cor que destaque nele, certo? E vocês vão traçar uma rota de caça. Como é que vocês fizeram isso? Deixa eu ver. Valentina, responde primeiro. O professor. De onde você saiu? O professor é aqui? Isso, Arthur, é aí mesmo. Valentina, não te ouvi. Eu acho que o seu microfone deve estar com algum probleminha aí. Eu estou vendo, eu vi a sua rota, mas eu não ouvi o que você me disse. Vamos lá, Miguel Luiz. Acho que deu defeito. Miguel? Achei a página, tia. Vai lá, Miguel Luiz, cadê o seu? Responde para mim, como você traçou essa rota? Essa foi muito fácil. Essa é fácil. Desliga os microfones. Desliga os microfones. Pronto, Miguel, já deu sua resposta aí? Vai lá, Carlos, fala para mim como que você traçou sua rota. Ô, tia, eu comecei bem aqui, ó. No cantinho aí. Aí eu passei esse rio todo e eu virei aqui. Aí Tá, passei pra cá. mas deixa só eu questionar uma coisinha para vocês. Vocês identificaram a legenda aí? Tem no centro da nossa imagem, bem aqui no centro, tem uns números, 1, 2 e 3. O 1 é o lugar onde ficam as casas. Certo? Então, se as casas estão aqui, você passou próximo a elas ou você não mora na casa? Então, nós temos que identificar isso. Você está dentro da cidade. Você está em alguma dessas casas. E aí, nós vamos sair aqui, da terra. Primeiro, nós vamos sair da terra e vamos, aí sim, pegar um barco e traçar a nossa rota até lá. Tá certo? Deu para entender aí, galera? A senhora falou por causa que travou.
Vou repetir. Nós temos que traçar o nosso... Aqui em cima, aqui no meio do nosso mapa, tem uma legenda. Nós temos número 1, que é as casas, onde elas estão. O número 2 é a escola. Número 3 é o posto de rádio. Então, se nós vamos sair para algum lugar, nós temos que sair da terra, que é onde estão as casas, onde está a escola, para depois traçar o nosso caminho. Tá bom? Então, como que eu vou fazer? Se eu sair daqui, o que tem aqui onde você saiu, Carlos? Tem um caminho aí. Aqui tem um rio, tem uma mata aqui. Isso. Mas aí de onde você saiu, não ficou um lugar. Você não tinha um lugar certo aqui. Você já estava vindo do rio, não é? Porque aqui não tem um ponto de partida. Então, você tem que ter um ponto de partida para poder traçar o seu destino. Se eu vou sair, eu tenho um ponto de destino. Eu estou aqui na escola. Eu tenho que sair para ir para minha casa. Eu não vou mostrar para vocês só o caminho do portão ou lá da Avenida Independência para minha casa. Eu tenho que mostrar de onde eu estou saindo, que é o meu ponto de partida. Tá bom? Professora, Avenida Independência, onde eu fico. Não entendi, João Pedro. A Avenida Independência é na onde que eu fico. Isso. Então, você tem um ponto de partida. Para eu ir para minha casa, eu passo pela Avenida Independência. Então, eu vou traçar a minha rota, eu passo lá. Mas eu tenho que ter o meu ponto de partida. E eu tenho que sair da terra. Porque, como nós falamos na semana passada, lá no espaço, né, de português, ele fala que lá no espaço, eles flutuam, né? Eles não têm um ponto fixo. Então, a gente vai usar só o rio como referência? Como que é, Carlos? Não entendi sua pergunta. A gente vai usar o rio como referência? O rio? Qual o ponto do rio? Aí você teria que colocar o seu ponto, o traçado aí do rio Piramati, né? Tem um rio aí, o nome dentro do rio. Tá certo? Tem como sim traçar o rio como seu ponto de partida. Eu vou partir do rio, só que você tem que marcar um xizinho aí, onde você está saindo, de qual ponto do rio você está saindo, para chegar lá no seu ponto de partida. Tá certo? Então, quando pedirmos nas próximas atividades para traçar um trajeto, você tem que primeiro se localizar, o seu ponto de partida, para depois você traçar o seu caminho. Entendido aí essa parte? Beleza. Então, vamos lá. Pede para vocês escreverem no caderno o que está perto e longe da sua casa. Essa respostinha, ela é pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Arthur, você conseguiu responder essa atividade aí? Não, né? Então tá beleza. Roberto Santos. Oi. O que tem próximo à sua casa? Perto da sua casa? Acho que eu lembrei. Eu sabia um campo de futebol. Eu não entendi. Campo de futebol. Um campo de futebol. E o que tem longe da sua casa? A escola. Um pouco. Então, muito bem. Tá ótimo. Não. Lorena, o que tem perto de sua casa?
Pessoal, vamos abrir o caderno já antes de começar a tirar a correção. Perto da minha casa tem as casas, porque casas e a escola, mas não é aí. Tem 2 escolas aqui perto. Ah, tem 2 escolas aí perto. E o que tem longe? O rio, a minha casa e a roça. Muito bem. Cauã, Ricardo, cadê você? Fala comigo, meu amor. Oi. O que tem próximo aí da sua casa? Calma aí. Oi? Calma aí. No nosso livro está perguntando aí, onde você mora? O que tem próximo? Para você escrever no seu caderno o que tem próximo da sua casa e o que está longe da sua casa. O que tem próximo da minha casa é o parque. É o quê? O que tem um parque próximo da minha casa. E o que está longe é o mercado. Mercado? Uhum. Muito bem. Que mais? Deixa eu ver. Cadê o Miguel Lima? Faltou 2 aulas atrás. Professora? Miguel Lima? Aí, apareceu. O que tem próximo e longe da sua casa, Miguel? Próximo. Tem farmácias. E longe? E longe tem rios e praias. Rios e praias. A praia está bem longe da nossa casa, né? Infelizmente. Nós não temos praia aqui. Então, tem um textinho aí que vocês leram, né, no quadrinho verde, falando sobre... Professora, a senhora não me perguntou para mim. Sim, Sofia, o que eu combinei antes do começo? O que eu combinei no início da aula? Vou fazer as perguntas, nós temos muitas perguntas ainda a ser respondidas. Não vamos ficar todo mundo respondendo a mesma pergunta. Perguntei, já anotei aqui quem respondeu a número 1. Vamos lá para a próxima, que vou fazer para os outros que ainda não participaram, tá bom? Está falando sobre a aldeia, uma reserva indígena, certo? O que é as casas lá? Como que elas são construídas? Não dá para ver a cara. Fala aí, Sofia. Tá doidinha para falar? Então fala. Como que as casas eram construídas lá? Na aldeia? Aonde? Na aldeia? Sim. Era construídas de formas muito diferentes de hoje em dia. Tipo nas florestas, essas coisas. Você leu o textinho que tá falando aí, né? Helena, cadê? Helena. Oi. Como que eram as casas nessa aldeia aí, Helena? Como que elas foram construídas? Bom, Só um pouquinho, João Pedro. Deixa eu terminar com a Helena, já vai você. professora, em qual livro eu esqueci? Matemática. Ah, é. É de formas bem diferentes. Professora? Oi, Helena, eu tenho uma espada do Minecraft grudada na parede.
E outros negócios que parecem tocha. Desliga o microfone, por favor. Tem um quadro. Ô, João, você fica falando pro João desligar o microfone, mas você mesmo não desliga. Eu desliguei sim, você Fala, fica Arthur. ligado. Os dois aí, por favor. Fala, Arthur. Tem que fazer uma coisa no caderno aqui? Teria que já era para ter feito. Aí você vai fazer depois da aula, você faz com a mamãe, tá? Eu já conversei com ela, tá bom? Vamos lá, cadê? Maria Luísa. Bem, Maria Luísa. Cadê a Maria Luísa? Oi. Oi. Maria Luísa, como que era as casas, a construção das casas lá na aldeia Guajampi, que nós estamos estudando aí no livro de matemática? Eu não entendi. Não entendeu? Nesse quadrinho verde aqui, ó, na página 73, nós estamos estudando uma aldeia, certo? E aí, tá perguntando como que era as casas. Eu estou perguntando para vocês como que eram as construções das casas dessa aldeia. Bom, a minha irmã, ela pensou que isso era pra ler, então eu não entendi direito. Porque minha mãe estava lendo lá, eu não entendi direito o que ela estava falando também. Mas ela foi com meu pai. Aí também Deu para entender aí, gente? Então, deixa eu comentar, então. O que nós... Parece que ninguém leu esse texto aí. Porque no texto fala assim, olha... Essas aldeias ficam na reserva Guajampi, no Amapá. As casas são construídas ao redor de pátios desmatados, chamado Ocari. Ocari é um lugar. Nós temos aqui na nossa sociedade, as nossas quadras, elas são mais ou menos assim, um quadrado ou um retângulo. E aqui temos uma rua aqui no meio, são casas construídas de um lado e do outro lado da rua, não é isso? As nossas casas aqui não são divididas dessa forma? De um lado e do outro da rua? Não é isso? Não temos uma rua separando? Então, na aldeia indígena, elas são construídas em círculos, uma do lado da outra e um círculo no meio. Esse círculo é o chamado Ocari, é onde eles fazem as reuniões, as festas, as danças. Tudo isso é ali dentro desse espaço. E essas aldeias, elas são construídas próximas aos rios. Por que elas são construídas próximas aos rios? Qual que é o alimento que os índios mais consomem? São os peixes. Por quê? Eles caçam, e a caça, né? Eles caçam para matar, para comer. Então, eles matam só o que eles vão comer. Então, é isso que eles fazem. Os peixes, é a caça, é a plantação que eles mesmos produzem ali nas aldeias. Aqui embaixo, tá falando assim, ó, a sua cidade se parece com a aldeia Guajampi? Elas não se parecem, justamente por quê? Por causa dessa diferença. As casas serem construídas em círculos, né? Não são casas. Como que é o nome da casa do índio? Quem sabe, levanta o dedo. Fala, João Pedro, como que é o nome da casa do índio? Oca, né? Eu tava pensando que era outra coisa.
eles constroem Foi o ocas, caso, professor, que falou ocas. oca. Uma lista Não pode. das diferenças, uma lista das diferenças entre e as semelhanças que você encontrar com a sua cidade e aldeia. Quais são as semelhanças? Vamos lá, cadê a Giovana? Tá aí? Voltei. Giovana? Professor, Oi, eu Arthur. voltei porque alguém tava ligando aqui. Tá bom, eu vi que você saiu um pouquinho. Ah, Vamos lá. Deixa o seu microfone desligado, Arthur, por favor. tá. Cadê a Giovana? Vamos lá, deixa eu ver quem mais está aqui. Quem está com o nome de Vanúzia? É o João Pedro, está aqui. Daniel está na sala? Acho que é esse aqui. Cadê o Daniel? Então, vamos lá, vou voltar para o Cauã de novo. Cauã foi o primeiro a responder, vai ele de novo. Cauã, qual que é a semelhança que tem entre a sua cidade e a aldeia aí? Nenhuma. Semelhança, o que que tem igual lá na aldeia e tem igual aí na sua cidade? Na cidade. Qual que é a cidade que você mora, Cauã? Hã? Qual que é a cidade que você mora? Goiânia. Certeza? Não, calma aí. Bom dia, Daniel. Demorou, hein? Não demorei, é só porque a sala de conexão eu não consegui falar. Não te ouço, Daniel. O microfone está muito baixo, seu som. Cauã, pega o caderno e vai conferindo aí para a gente poder. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta. Vai, Daniel, fala comigo. Vamos, Daniel. Você estava ouvindo a aula? Daniel, não te ouço. Pega o foninho, põe mais próximo aí da boquinha para a gente ouvir. Não sabia que isso é essa tarefa. De matemática? Não acredito. Mas olha só, você estava ouvindo aqui, não estava? Eu falei sobre as diferenças da cidade e das casas lá na aldeia. Nós já falamos sobre as diferenças. As casas são diferentes, o modo de construir as casas é diferente. E o que tem igual, parecido, que tem na aldeia e tem aqui na nossa cidade? Casas. As casas são iguais, Roberto Santos? Não. Mas a moradia. Não, são totalmente diferentes. Lá na aldeia, vocês acham que tem escolas? Tem escola sim, professora. Tem escola, né? Então nós podemos dizer que as semelhanças é essa. Olha só, aqui no nosso texto também fala que as aldeias, lá na aldeia, uma casa chega a abrigar 40 pessoas dentro de uma oca. Então, eles não se separam
Eles não se separam em famílias, como nós aqui. Lá eles se separam em eles fazem uma comunidade e essas pessoas onde não tem onde morar, eles moram todos juntos, construindo as ocas. Você sabia que o índio só pode casar depois que ele construir a sua própria casa? Sua própria oca? Se ele não conseguir construir a sua própria casa, ele não pode se casar. Não sabia. Vamos dar continuidade. Nosso tempo está passando e nós estamos muito... Vamos lá, lugares diferentes. João Pedro, desliga o microfone, por favor, está atrapalhando. Professor, Fala. Ainda numa tarefa de matemática ou a senhora já passou para outra? Ainda na de matemática, página 74. Tá. As pessoas escolhem os lugares diferentes para viver. Veja algum lugar considerado uma grande maravilha do mundo pela beleza de suas paisagens e a diversidade biológica. Vocês analisaram aí, viram essa paisagem aí, não é? Do lado da paisagem tem uma tabelinha mostrando aí os lugares por onde passam, aí as distâncias, né? Distância entre Ilha Grande e São Paulo. Qual que é essa distância, Maria Luísa? Qual é a distância entre São Paulo e Ilha Grande? Maria Luísa? É que eu tô arrumando o microfone aqui. Professora, eu não entendi direito pra dar um espinho, mas eu não entendi. Qual é a distância entre Ilha Grande e São Paulo? Eu não fiz de matemática, que minha irmã falou que só era pra hoje. Fala, Lorena. Eu sei. Fala, Lorena. Eu sei quanto é a distância. Fala, qual é a distância? 389 O quê? quilômetros. Hã? A distância de São Paulo e Ilha Grande. É qual? 389 Tá faltando mais alguma coisa? quilômetros. Isso, quilômetros. Pessoal, quando estamos medindo distância entre cidades, se passar de 100 metros, já passa para 1 quilômetro, de 1.000 metros, tá? Então, 1.000 metros, 1 quilômetro, tá certo? Nós vamos aprender essas medidas mais para frente. Então, vamos lá. Uma respostinha pessoal aí. E você, onde mora? Nós moramos, Cauã, em Aparecida de Goiânia. Tem alguém que mora em Goiânia aí? Eu acho que não, né? Todos moram em Aparecida de Goiânia. Eu moro, professor, em Goiânia. Quem mora em Goiânia? Eu moro em Goiânia. Quem mora em Goiânia? Eu quero. Professor, tá dando muito João interferência. Pedro. Eu moro em Goiânia. Não, nós moramos em Aparecida de Goiânia. Qual setor você mora, João Pedro? Jardim. Oi? Não, eu fico Onde você mora, João Pedro? Jardim Taipu. É Aparecida de Goiânia. Mas eu fico perto da chácara da Lisa, não sei direito. Casa 1. Pois é. Professor, Oi, Arthur.
Fala, Arthur. Eu moro em bairro Dependência. Fica em Aparecida também. Pesquise e escreva dados de sua cidade. Estado: Goiás. Certo? Confere aí para mim as respostas. Depois eu quero que vocês me mandem as fotos disso aí, tá bom? Estado: Goiás. Qual a distância em quilômetros de 3 cidades próximas? Essa resposta aí é pessoal. Você vai escolher, como eu expliquei ontem lá na live, na aulinha, no vídeo. Você vai escolher uma cidade, a cidade que você preferir, e vai colocar o nome da cidade e a distância de Aparecida a Caldas Novas. Quem colocou Caldas Novas? Ô, professora, Oi, Arthur. esse treco que eu tenho que botar é em Goiás ou em O Goiânia? estado é Goiás. Ah. Quem colocou Anápolis? Lorena. Quanto é a distância de Aparecida a Anápolis? A distância é 73,8 quilômetros. 73,8. Quem colocou? Maria Luísa, qual foi a cidade que você colocou? Ô, professora, Sim, Arthur. esse treco que tá falando aqui no estado da cidade tem que botar o estado. Você tem que pesquisar, você vai ter que depois pesquisar, você não fez essa atividade. Você vai pesquisar 2 cidades, 3 cidades que ficam próximos ou longe da sua cidade. Caldas Novas, Brasília, São Paulo, e vai colocar a distância entre elas. Tá? Professor, É 150 Qual que você pôs, Miguel Lima? Miguel Lima. Caldas Novas é Isso. Você colocou Professora. Caldas Novas? Uhum. Muito bem. Roberto Neri, qual que você colocou? Eu coloquei. Que pergunta que é? as cidades que a gente colocou aí. Tá. Aparecida de Goiânia e Bom Jesus. Qual a distância entre elas? 201. 201 quilômetros. Sempre que estamos falando em distância, temos que usar a medida que é usada. Metros O quê? ou quilômetros, tá bom? O quê? Em São Paulo e Ubatuba, quem colocou aí? Maria Luísa, encontrou aí a sua resposta? Eu sei uma distância de Aparecida até Rio Verde. Qual é? 320 quilômetros? Isso. João Pedro, fala para mim qual é a distância entre São Paulo e Ubatuba? R$ 125 quilômetros. Repete. 125 quilômetros. 225 quilômetros. Era? Isso. Sofia, qual que é a de Ilha Grande? Não, então eu falei errado. Eu pensei que eu tinha fazido 1. Sofia, a distância entre Ilha Grande e Paraty. A distância de quê? Ilha Grande e Paraty. Ilha Grande, Paraty.
107 quilômetros. Exatamente, 107 quilômetros. Então, essa daí foi a nossa abertura do nosso capítulo 3, falando sobre distâncias, né? Sobre distâncias e medidas de distância. Vamos lá para a nossa de ciências. Todo mundo peguem o livrinho e abram aí. Na número 1, nós já respondemos que falava sobre bioma, né? O que era bioma, vocês já registraram aí. Na provinha de ciências eu posso perguntar o que é bioma, vocês vão saber, não vão? Mãe! Tudo ok aí? Professora, sabe aquele de matemática? Eu tinha colocado um negocinho para fechar, eu pensei que eu tinha colocado um 1. Aí por isso que eu falei sempre. Ah, tá. Mas estava certo, então. Vamos lá, galera. Cite um ser vivo e um componente não vivo presente na imagem da Mata Atlântica. A imagem da Mata Atlântica é essa daqui, ó. É o ecossistema e ambiente de relações, na página 31. Que página? Página 31, onde mostra as imagens da Mata Atlântica. O que é um ser vivo? Ser vivo é tudo que respira, né? Que precisa de água para viver também. O que tem lá naquela imagem que podemos falar? As plantas. Então, os seres vivos que aparecem lá são as plantas. Se eu perguntar o nome de uma planta que tem lá, vocês identificaram alguma? Não. Podemos identificar a samambaia. A samambaia é aquelas plantas que caem os galhos assim, ó, sobre... elas não têm como que eu falo, a samambaia, ela não fixa os galhos para cima. Quando a folhinha ela vai crescendo, ela cai, ela vai abrindo, formando uns desenhos muito bonitos. Então, ser vivo, plantas, e pode estar o exemplo da samambaia. E um componente não vivo? Professora, posso falar? Pode, Sofia. O componente não ser vivo é água, pedras e montanhas. Espera aí, professora! Eu acho que a água tem vida sim. Oi, meu filho, cadê a... Sério, professor? Certíssimo, Sofia. Certíssimo. A água, ela não é um ser vivo. Nós precisamos da água para nos manter vivos. Mas a água não é um ser vivo. Ela é um componente não vivo. Tá certo? E as pedras? Pedra precisa de quê para viver? Né? Nada. Ela não precisa de nada. Então, ela não e as vive. Ela é um componente não vivo. Ela faz parte da natureza, mas ela não é um ser vivo. As montanhas são ser vivo ou não ser vivo? Eu fiquei com o quê? As montanhas são ser vivo ou são... As montanhas é terra e pedra. Então, é a mesma coisa que você já colocou aí. Tá certinho. Professora, as pedras, elas ficam duras e elas precisam da areia. Mas a areia também é um componente não vivo. É. Então, ficou tudo certo. Analise, junto com um colega, o mapa e cite estados onde a Mata Atlântica ainda está presente. Quem quer responder, levanta o dedinho. Professor. Vocês dois acabaram de participar. Pode esperar um pouquinho. Sofia e João Pedro. Professor. Fala, Arthur. É porque meu pai estava atendendo aqui. Conseguiu responder a 2? A número 2, respondeu? Conferiu aí? Livro de ciências. Deixa eu ver. Sim. Beleza? Então, vamos lá, no número 3. Aonde é os estados que a Mata Atlântica ainda está presente?
É Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Sul, Alagoas e Paraná. Só isso, gente? Tem mais algum aí sobrando? Goiânia. Eu vou falar aqui, eu vou falar e vocês vão concluindo se tá todos aí, tá bom? Nós tínhamos que ter pego o mapa do Brasil e comparar com esse mapa aí para fazer. Valentina, tá conferindo aí? Tá tudo certo? Professor, olha aqui o mapa aqui, olha. Tia. Sim, mas você aí, nesse mapa, Sofia, que você tá mostrando, só um pouquinho, Valentina, já te respondo aí. Esse mapa que você tá vendo aí, Sofia, ele não tem o nome dos estados. Você tinha que pegar o mapa do Brasil, juntar com ele para você ver todos os nomes. Eu peguei, professora. Eu peguei o mapa do Brasil do Google. E aí eu anotei todos os estados no livro. Tá certo. Vamos lá, Valentina. No meu pai falou que tinha no Rio Grande do Norte. Sim, Rio Grande do Norte. Eu vou falar e vocês conferem, tá bom? Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba. Tá muito rápido ou tá bom? Dá para conferir aí? O meu tá muito rápido, professora. Então, vou falar de novo, mais devagar. Professor. Vai conferindo aí se eu tô falando os nomes que você já anotou aí, tá bom, ô Arthur? Eu vou falando e você vai conferindo se tá aí anotado no seu, na número 3. Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Conferiu aí? Não, daqui eu não fiz. Falou Alagoas? Não, Alagoas não. Tia, a senhora não falou Goiás. Não tem, a Mata Atlântica não pega Goiás, Roberto Nery. Professor. Oi, Arthur. Esses nomes aqui eu errei, tem que apagar? Não, não tem que apagar, não. Você tem que conferir se estão todos aí. Mas... Tia, professora. Fala, Lorena. Eu escrevi, mas só que não coube. Ah, tá. Quando não couber, você pega e faz uma linhazinha acima aí, ou responde no caderno. Dava para poder, lá em cima do número 3 aí, ou na frente, dá para fazer mais uma linha e completar, tá bom? Não pode deixar sem faltando, porque depois você vai precisar de estudar isso aí. Quando eu perguntar na prova, você vai estar incompleta a sua tarefinha. Professora, deu para fazer porque eu coloquei assim, olha, o começo da letra, Abreviou, você abreviou o nome da cidade. Professor, eu cortei um pedaço Professor. Fala, Daniel. Já fala do Paraíba? Não entendi, Daniel. O seu microfone está muito ruim. Falou Paraíba? Falei Paraíba. Ah, tá. Porque coloquei Goiás. Tá certo. Então, olha só. Na número 4. Por que a existência de grande variedade de espécies de plantas contribui para a existência de muitas espécies de animais? Responde para mim, Daniel. Proteínas para os manter vivos.
Assim Por como causa da biodiversidade. tem muitas plantas para Por causa da biodiversidade. Tia, Professora, pode falar como é que tá o meu, que eu... Não, Sofia, só um minutinho. Quem é que tia, tá com, eu te quem é que tá com saber. a... Professora, eu falei. Sim, eu entendi. Eu quero agora comparar a sua resposta com com as outras aqui. Quem é que tá com o nome de Walter Júnior aí? Quem é o aluno? Que eu ainda não identifiquei. Eu não. Sou eu, professora. Eu quem? Senhora Vitória. A câmera tá desligada? É. Quem é você? É o Miguel. Professora Luda, não me conhecendo? É o Miguel Lima? A Sara. Ah, é a Sara. Por que não ligou a câmera, Sara? É com meu cabelo. Carlos. Ligou agora. Meu cabelo, tia. Entendeu? Tá por aí? Que é isso? Não, o dele é tá pra lá. Esse daí é da Giovana. É um daqueles dois lá no fundo. Cadê o Carlos? Tô aqui, tia. Então, responde para mim, o que que você acha? Por que que a existência da grande variedade de espécies de plantas contribui para a espécie de animais? Porque as plantas oferecem o alimento para os animais e alguns animais servem de alimentos para outros, equilibrando a cadeia alimentar. Muito bem. Então, o que que acontece? As plantas, os animais dependem das plantas. Alguns comem as plantas, se alimentam de plantas, que é o que aumenta, que dá variedade da cadeia alimentar. E as plantas também servem de abrigos. Onde que os pássaros montam seus ninhos? Nas árvores. Aonde que os macacos vivem? Nas árvores. Nas árvores. Então, as plantas, os animais precisam das plantas. Por isso é que eles têm essa necessidade. Por isso, quando acontece, o que acontece? Nós estamos aí no nosso estado, um dos nossos parques está pegando fogo há 2 dias. O que acontece quando aumenta esse índice de queimadas? Os nossos animais acabam morrendo. Porque a planta que ele se alimentava acabou queimando no fogo, a casa que ele vivia acabou pegando fogo. Então, isso tudo, um depende do outro, certo? E as plantas também, elas precisam... Lembra quando nós fomos plantar margarida? Lá eu falei, a titica da galinha. O que é a titica da galinha? É o cocô da galinha, é o cocô da vaca, do cavalo, que serve de adubo para a planta. Então, um depende do outro para sobreviver. E todos dependem da água, né? Vai falar, Maria Luísa? Sim. Na sexta-feira eu viajei lá para Rio Verde, né? Lá para o lá para Rio Verde. Aí, na hora que eu estava voltando, tinha uma policial da PDF e um bombeiro, porque lá na outra parte, lá nas plantas, nas árvores, no mato, estava tudo queimado.
Pois é. Às vezes, passa pela rua, as pessoas estão viajando e joga um toco de cigarro na mata, ali na beira da rua, e acaba não pensando na consequência de o que aquilo vai causar. Algumas pessoas é sem intenção, mas outras já fazem por maldade, né? E nós temos que ter... Por que o nosso clima está tão seco? Né? Por que nós temos que tomar bastante água durante o dia para ficar mais, tentar mais umedecer o nosso corpo, hidratante. Meus braços aqui, eu passei hidratante hoje, mas já está todo cinzento de novo, porque o tempo está muito seco. E essas queimadas aumentam cada vez mais esse tempo, esse clima seco para a gente, né? E nós não ficamos bem de saúde com esse tempo. Arthur, fala. Esse tempo seco aí, tá passando o jornal que tá matando os animais tudo, né? Pois nem é. Tem chuva. Então necessitamos de cuidar. Temos que cuidar do nosso planeta, porque cada vez aumenta mais. Fala, Roberto Neri. Sou eu. Meu pai, ele não fuma mais com aquele tipo de cigarro que você fuma, depois você joga no chão. Ele tá fumando com cigarro elétrico. Fala, Roberto Neri. Sofia, desligou seu microfone, tá dando interferência, meu bem. Tia, minha resposta é assim, porque um depende do outro, por causa que as plantas carnívoras precisam dos insetos para sobreviver, né? Se todos os insetos morrerem, a planta carnívora, ela morre, né? Muito bem. Também é como os animais precisam das plantas. Então, um depende do outro. Exatamente, isso mesmo. Roberto Santos, responde ao número 5 para mim. Por que os animais precisam se alimentar? Roberto Santos? Para sobreviver. Sara, o que você respondeu para mim? Professora, depois da Sara eu posso responder? Sara? Professora, depois da Sara eu posso responder? Sim, Sofia, só um minutinho. Cadê a Sara? Espera aí, tia. Vai lá, Valentina, responde para mim. Qual, tia? Número 5. Por que os animais precisam se alimentar? Os animais precisam comer para viver e ter energia. Lê de novo para os meninos. Os animais precisam comer para viver e ter energia. Energia. Só é de energia que os animais precisam? Como que ficou a sua resposta, Sofia? Vai lá. Da número 5? Isso. Os animais, para poderem sobreviver, precisam de se alimentar conforme o tipo de alimento, assim se classificam. Mais ou menos. Professor... Nós vamos continuar estudando sobre o
a necessidade do alimento, sobre os materiais, sobre as energias que os animais precisam, né? Porque os animais, os animais precisam se alimentar para ter energia, mas eles também precisam eles se alimentam para ter materiais. As abelhas, por exemplo, para que elas se alimentam ali do pólen da flor? Para ela poder produzir mel. Então, ela come ali o alimento da flor e produz o outro alimento. Tá certo? Vamos lá, número 6. De onde vem a energia necessária para a sobrevivência das plantas? Ar, água e sol. É a chuva e o sol. Chuva é o quê? A água que o João Pedro falou. O ar e o sol. Muita energia vem do sol. Vitamina não sei. Certo. Miguel Lima, cadê você? Número 7. Vitamina C. Hoje, você. Vitamina D do soldado. Professora, tinha saído. Vai lá, responde para mim, número 7. Ciência. Eita. Número 7. Ela precisa de quê? Que animal obtém maior quantidade de energia para suas atividades? Os pássaros. Que se alimentam de frutos ou as cobras que se alimentam dos pássaros? Você respondeu para mim. Não entendi, professora. Professor. Peraí, Arthur, Miguel. A pergunta é: que animal obtém maior quantidade de energia para suas atividades? Os pássaros, que se alimentam de frutos, ou as cobras que se alimentam dos pássaros? Os pássaros que se alimentam de frutas. Por quê? Os pássaros que se alimentam de frutos. Eles voam o dia inteiro. Muito bem, porque eles obtêm as proteínas da fruta. Quando a cobra come o passarinho, ela está pegando a vitamina da fruta? Não, porque ela já foi adquirida pelo pássaro, né? Então, muito bem, é isso mesmo. Aí tá na número 8, eu pedi para vocês não responderem, né? Porque tá falando sobre alguns ambientes. E nós vamos dar continuidade nessa atividade nas próximas aulas, combinado? Então, essa foi a nossa correção de ciências. Ficou alguma dúvida? Não, né? Vocês são muito certos. Não. O que nós temos? Não. O que nós temos agora? Língua portuguesa, para finalizar a nossa live. Nós falamos sobre o que mesmo que nós estamos trabalhando? Sobre o folclore. Lenda da Yara. A lenda da Yara. Mas a lenda da Yara faz parte do quê? Ela é uma sereia. Ela era uma índia que virou uma sereia. As lendas fazem parte do folclore. Como eu disse, né, no início da aula, eu estou aqui de cuca porque nós estamos na semana do folclore, a nossa herança cultural. O folclore é cultura. Ah, mas ontem me perguntaram por que os meninos, o que essas crianças vão aprender estudando sobre folclore? O que você acha, Helena? O que você vai aprender estudando sobre folclore? A gente aprende sobre a cultura do Brasil. A cultura brasileira. Porque nós aprendemos sobre comidas, sobre a comida, as brincadeiras folclóricas é muito divertida.
Ah, professora, hoje ninguém brinca mais disso, não. A gente gosta de brincar agora no computador. Eu tô vendo aí, ó, um monte de gente conversando no chat aí, enquanto nós estamos aqui prestando atenção na aula. Tem muita gente participando da aula e tem outros ali conversando na live, brincando. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui tá valendo. Eu tô fazendo avaliação de vocês, avaliação contínua. Da mesma maneira que vocês estavam na sala de aula. Eu tô vendo todo mundo. E quando vocês conversavam aqui, eu não chamava atenção quando eu estava explicando alguma coisa? Isso aqui é a mesma coisa. Infelizmente, nós não podemos estar aqui próximos, né? Como seria bom se vocês estivessem aqui para nós podermos brincar, pular corda, fazer as brincadeiras que nós fazíamos antigamente. Quando eu era criança, até hoje eu gosto de brincar, eu gosto de pular corda com os meus sobrinhos, eu gosto de brincar de O Mestre Mandou. São brincadeiras que vai passando de geração em geração. Minha mãe me ensinou essas brincadeiras. Então, isso, nós aprendemos a cultura, o alimento, as receitas que vêm, que ensinaram nesse tempo. Até eu, quando eu estou sozinha aqui em casa, eu gosto de brincar de casinha sozinha. Pois é, são brincadeiras, Sofia, que eu vi aí você falando agora, que está em depressão. Você falou aí no chat. Eu não, foi o Como João. é que está em depressão, sendo que tem tanta coisa boa para fazer, tanta coisa boa para viver? Tia, olha o João. É o João. Vamos lembrar, o João, né? Foi o João Pedro que falou, alguém virou e falou, eu também. Então, vamos lá. Vamos imaginar. Depressão é uma doença muito séria. Depressão mata. Se está em depressão, vamos ter que procurar um psicólogo urgente. E na época, a minha mãe dizia que na época dela ninguém entrava em depressão, porque era tanta coisa para fazer, era tanta diversão, era tanta coisa boa, que não tinha tempo de ficar triste, não tinha tempo de ficar pensando em besteira, não. Então, nós temos que valorizar a nossa cultura. O folclore é uma herança, como eu falei, é uma herança que ninguém vai tirar de nós. Se você aprender isso, quando você estiver mais velho, se você tiver os seus filhos, os seus netos, vocês vão falar a respeito disso. Falar o que aprenderam quando era criança e ensinar da maneira que vocês estão aprendendo. Como a acolhida de ontem, eu falei, os filhos aprendem com os pais. Os pais aprendem com os filhos coisas essenciais. E vocês não aprendem muito com os pais, com os avós? Aprendem por quê? Porque eles aprenderam com os pais e com os avós deles também. Então, isso vai passando de geração em geração, né? Nós falamos sobre qual lenda? Qual que é a lenda que nós estudamos aí? A lenda da? Yara. Yara. Lorena, número 2, qual é a pergunta? Oh, my God. Bom, professora, eu não consegui imprimir, mas minha mãe escreveu aqui no meu caderno. Professora, não é porque as bebês aqui não tem nada para fazer. Descreva aqui... como é Yara. Como era? Yara é uma sereia que atrai pescadores oh my God, Maria Luísa, responde para mim como que era a Yara. Eu quero responder essa. Eu. Maria Luísa. Pronto, liguei meu microfone.
A Yara, ela tem uma cauda. A Yara, ela tem uma cauda. Ela tem um cabelo. Eu tô sentindo um cabelo. Eu esqueci como fala. A Yara, ela tem uma cauda. Né? Ela tem uma cauda, ela tem um cabelo. Ela tem um cabelo, né? E eu esqueci só isso. A Yara, ela tem uma cauda, ela tem um cabelo e ela tem um poder de até os anos até o fundo do rio. Certo. Helena, vai lá, dá a sua resposta aí. Professora, eu sei que você vê as cores dela. Vai, Helena, como que foi? Ficou a sua resposta? Não, calma aí. A senhora não está falando sobre a que a Maria Luísa não acabou de falar? Sim, número 2. Eu sei escrever como ela era. Vai? Como que ela era? Calma aí. Ela era uma linda sereia que vivia no Rio Amazonas. Calma aí. Rio Amazonas. Tem Professora. pele negra, tem pele morena. Os olhos dela possuía longos cabelos negros. Acabou? Sim, era isso que ela era. Exatamente. Quando pedimos para descrever, nós temos que colocar as características dessas da pessoa. No caso aí, ela pediu para descrever. Então, ela falou, é uma sereia, tinha cabelos negros, tinha uma cauda. Então, essa é a descrição da Yara. Miguel Lima, 3. Deixa eu. O pai dela era o pajé. O pai dela era o pajé. Muito bem. Arthur, número 4. Professora, posso ler? Eu. Vai, Arthur, lê para mim, eu não entendi a sua resposta, seu som estava desligado. Ah, tá. A Yara traia os pescadores com seu corpo a fim de que hipnotizando Faz com que ele pule dentro do rio. Muito bem. Vamos lá, quem mais? Eu. Fala. Cauã, cadê você? Oh, meu Deus. Oi. Tia. Vai lá, número 5, ou número 6, que eu quero. 6. 6. 3 palavras monossílabas. Ah, vai Eu lá. não fiz. Ah, 6 eu não fiz. Quem fez aí? Vai, cadê o João Pedro? João Pedro? Eu?
Sofia, desliga seu microfone. Uai, Palavras monossílabas. Monossílabas? Isso. Pai, rio, ela. Valentina, 3 palavras de sílabas. Peraí! Yara. Yara, negra e linda. Sara, 3 palavras trissílabas. Peraí. Sara, Oi. 3 palavras trissílabas. Reação. Punição. E a última. A última é vários. Carlos, Professora, posso responder essa? Ninguém tá respondendo. Carlos, Daniel, cadê? Carlos não apareceu. Daniel. Roberto Neri, fala para mim as 3 palavras polissílabas. Assassinato, piedosos e hipnotizando. Muito bem. Tem mais alguma questão aí? Tem. Outra lenda que você conhece. Responder essa. Então essa daí é uma resposta pessoal que eu quero que vocês mandem para mim. Eu quero saber quais são as outras lendas que você conhece, né? Posso falar? Existem outras lendas, qual é que vocês conhecem? A do Saci. A do Saci. Boitatá. Boitatá. A da Mula João Sem Pedro? Cabeça. Boitatá. Peraí, Giovana, eu quero ouvir com você agora. Eu conheço a do A da Mula Sem Cabeça. Giovana? Da Cuca. Sofia, pronto, desliga o A microfone. tia tá de Maria Luísa, o que você falou? Maria Luísa? Eu quero falar uma coisa antes de ir, tá? Eu conheço as lendas que eu conheço. Boitatá, Saci-Pererê, Mula Sem Cabeça. Beleza. Então, pessoal, olha só. Aí, amanhã, na aulinha de amanhã, eu vou apresentar para vocês mais um personagem folclórico. Ontem nós conhecemos a Yara. Hoje vocês conheceram a Cuca. E amanhã vocês vão conhecer um outro personagem do folclore brasileiro. Tá bom? Eu me esqueci o outro. Nós vamos conhecer ainda muitos outros personagens. Nós vamos falar sobre muitas outras lendas, tá? Vamos valorizar o que os nossos antepassados deixaram pra gente, né? Ô tia, o meu travou quando você fez a pergunta. O professor tinha saído. Aí eu percebi que o seu não conseguiu me responder, né? Mas vamos lá, a lenda que você me colocou aí.
Pessoal, já falou? Desliga o microfone e deixa só o meio, por favor, porque tá dando muita interferência. Eu quero só o Carlos ligado agora. Vai lá, Carlos. É da mula sem cabeça. Não entendi, desculpa. Da A mula sem cabeça. Muito bem. Por que você escolheu essa? Você conhece só essa ou você conhece outra? Eu conheço a Saci. Ah, conhece várias, né? Mas escolheu essa. Então é isso. Ô, professora. As nossas lendas vão surgindo de acordo com o que vamos aprendendo uns com os outros, né? Uns conhecem outras, muitas lendas, um conhece uma só. Aí na atividade de manhã, vocês vão se divertir também. Eu vou me divertir na quinta na live. Vocês vão se divertir amanhã em casa fazendo. Hoje tem a provinha de língua portuguesa, tá bom? Prestem atenção nas perguntas. Todas as perguntas que foram feitas já é o que nós estudamos. Não tem nada de um bicho de 7 cabeças, não. Tá? Não tem nenhuma lenda folclórica lá, não. Tá certo? Tudo que nós estudamos... Tem pessoas que chamam a matemática de bicho de 7 cabeças. Exatamente. Então, isso é uma lenda também, é uma lenda folclórica. Mas nós não temos, não é de bicho de 7 cabeças. Nós vamos fazer só o que vocês já sabem. Oi, Maria Luísa. Então, é pra gente fazer a prova de português hoje? Vou fazer a provinha de português. O lobisomem. Muitos já vieram buscar. Olha que ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só 7. Só faltam 7 buscar. Os outros todos já pegaram. Foi. A mãe da Lorena saiu daqui com um pacotão cheio. Um monte de coisa. Então, por hoje é só isso, né? Amanhã tem aulinha. Vocês amanhã também têm a provinha de matemática, tá bom? Não se esqueça. Hoje, língua portuguesa, amanhã a de matemática. Tá bom? Professora? Sim, Sofia. Ô, professora, tem que pegar a prova hoje? Tem prova hoje, Giovana. Tem que vir aqui na escola buscar. Olha meu desenho, professora. Hoje, até as... Se eu não me engano, a Cecília colocou no grupo o horário certinho, tá? Vocês olham lá, pede pro papai e mamãe e a mamãe olhar o horário direitinho para poder vir buscar, tá bom? Então, meus amores, por hoje é só. Professora. Até amanhã no nosso vídeo e na quinta-feira na nossa live de novo. Professora, gente, olha o meu beijo desenho. No coração de vocês. Até na quinta. Tchau. João. Tchau, professor. João. Tchau, pessoal. Tô esperando vocês saírem. Vamos sair da live. Tia. Professora Leda. João Pedro. Oi, Roberto. Já pode sair? Pode sair. Já viu? Pode sair. Tchau, professora. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.